O Tribunal Superior Eleitoral aprova uma resolução que amplia o poder da Corte para a exclusão de fake news nas eleições. Para esse e outros assuntos, a gente conversa agora. Gentilmente nos atende o senador Carlos Viana, do PL de Minas Gerais. Tudo bem, senador? Bem-vindo mais uma vez à programação da Jovem Pan. Como vai? Meu bom dia a todos vocês. Obrigado pela gentileza do convite. Estamos aqui acompanhando com muita preocupação os desdobramentos dessas decisões e o que elas de fato significam dentro, inclusive, da relação entre os poderes. É um momento em que nós estamos exercitando a nossa democracia, mas também estamos testando todos os instrumentos que nós temos para que ela possa ser preservada. E é um momento de muita preocupação. E, senador, em relação a essa ação contra as notícias falsas durante a eleição, qual que é o posicionamento do senhor? O tribunal acerta ao fazer isso? Bem, primeiro, não há dúvida aqui, acredito que o Brasil inteiro, aqueles que defendem realmente a República, a democracia, todos estamos juntos contra as fake news. Ninguém quer uma eleição com base em mentiras, com base em informações falsas que possam prejudicar o andamento e a escolha do eleitor. Isso é um ponto passivo. A questão é como nós vamos combater o poder que nós estamos dando a um grupo de pessoas no Brasil que tem essa obrigação constitucional de nos garantir um pleito limpo e equilibrado. O que nós temos com relação às últimas decisões, e aqui é o meu posicionamento, é de que nós estamos vivendo um excesso de liberdade das Supremas Cortes no Brasil, que no passado foi dado pelo Constituinte de 88, com um olhar no passado, com um olhar na ditadura, nos governos militares e governo de exceção, para que o Supremo Tribunal Federal, que também tem dado decisões questionáveis em vários pontos, agora o TSE, o Constituinte lá em 88, o que ele fez? Ele deu às cortes toda uma proteção para que elas pudessem tomar as decisões no sentido de proteger a democracia. O problema é que o país andou. Nós hoje somos uma democracia consolidada, estamos vivendo esse processo, mas essa liberdade dos juízes, elas estão, a meu ver, seguindo o conceito que tem sido muito discutido do ativismo judicial. Nós temos juízes, ministros do Supremo e agora no TSE, com decisões colocando a visão particular deles em relação a como se combate. Ora, se não há uma clareza nas leis, se você não tem uma legislação específica sobre esse assunto, cabe às cortes questionar o parlamento, devolver a nós que estamos no Senado, na Câmara dos Deputados, que é a Câmara do Povo, as perguntas sobre como fazer e não tomar as decisões à revelia de um país inteiro. Na sequência, a pergunta de Ricardo Salles. Viana, bom dia. Uma parte desse, como você citou aí, essa intervenção excessiva das cortes superiores em diversas decisões do Legislativo, do Executivo e agora do processo eleitoral, não se deve também a uma absoluta omissão do Senado Federal em exercer o seu papel de fiscal, conforme previsto na Constituição? Ricardo, essa é uma pergunta muito interessante, porque foi colocado com muita amplitude para todo o país que o Senado é a única casa que pode fiscalizar e criar um impeachment de um ministro do Supremo e tudo mais. Essa não é uma verdade absoluta quando você vai ver a legislação. Primeiro, o próprio Supremo tem que abrir um processo. Segundo, tem que haver um cometimento de crime. O que é um cometimento de crime? Algo que esteja previsto numa lei que não se pode fazer. É o que eu gosto muito de citar aos meus irmãos evangélicos, que me impressionam muito no Brasil, dizendo, olha, está lá em Romanos 4,15, o apóstolo Paulo diz o seguinte, onde não há lei, não há pecado. Se você não tem na Constituição clareza de que um ministro não pode tomar aquela decisão, então não tem lei, não tem pecado ali. Nós temos que hoje no parlamento agirmos para que a gente rediscuta o limite dessas cortes. E isso o parlamento tem que fazer. E nós, nesses últimos 4 anos, tentamos, quando criamos lá a CPI da Lava Toga, que nós queríamos chamar o parlamento a discutir a questão das decisões do Supremo Tribunal Federal, inclusive na tomada de decisões que mantiveram o direito político da ex-presidente Dilma, que, a nosso ver, foi um desrespeito completo ao que está na Constituição.
naquele momento, o parlamento deixou passar um relatório que não tinha nada do embasamento constitucional. Então, de lá para cá, Ricardo, os nossos debatedores, tanto o Supremo Tribunal Federal quanto agora o TSE estão exercendo o que a Constituição garante. Vamos deixar isso claro. A Constituição dá a eles o poder de agir enquanto ministros. Nós, como sociedade, é que temos que discutir os limites que nós queremos para eles. E esses limites têm que, obrigatoriamente, a meu ver, a partir de fevereiro do ano que vem, têm que ser discutidos. O parlamento não pode mais se furtar a enfrentar essa questão do reequilíbrio entre os poderes do Brasil. Roberto Mota. Bom dia, senador. Qual é, na sua opinião, o impacto que o retorno da censura vai ter no trabalho do Congresso, especialmente do Senado, no ano que vem? Bem, essa questão, por exemplo, da decisão agora que amplia os poderes do presidente do TSE para dar a ele o chamado poder de xerife, de interferir imediatamente em questões que já tenham sido julgadas, nós estamos dando a uma pessoa só uma decisão que deveria ser de toda uma corte. Então, esse posicionamento do ministro Alexandre de Moraes, que, volto a dizer, está exercendo aquilo que a Constituição garante a ele hoje. A meu ver, não há nenhuma irregularidade constitucional no que está se colocando. Há, naturalmente, que se discutir esse limite dentro da própria Constituição. O que nós precisamos tomar cuidado também é pelo seguinte: dependendo, num momento exacerbado como esse que nós estamos, dependendo da maneira como a gente aborda isso, você gera aquelas comoções de pessoas que vão querer invadir o Supremo, querer invadir o STF, o TSE, quebrar tudo. Nós não podemos caminhar para esse lado. A experiência hoje de quem está na vida pública tem que nos dizer o seguinte: os instrumentos da democracia não estão funcionando bem, então vamos aprimorá-los. Eu entendo que o Congresso, ano que vem, especialmente com um número maior de parlamentares que pensam como eu, que tem meu posicionamento de centro-direita, nós teremos a possibilidade de, pelo menos, levar adiante projetos que nós já temos no parlamento e que estão parados. Um deles, por exemplo, sendo bem rápido, a questão, como eu disse, não há clareza constitucional. Hoje, a Constituição determina que o Judiciário responda. Nós precisamos mudar isso. Não há uma clareza constitucional, tem que devolver ao parlamento a consulta. É o parlamento quem tem que dizer qual é a lei que nós queremos para aquele assunto. O Supremo define as questões constitucionais dentro da lei que já está posta na Constituição. Não é colocar uma nova lei como acontece hoje. Essa discussão, ela é urgente no Brasil, até para que a gente preserve a democracia, tanto para um lado quanto para o outro, porque aqui não tem nenhum posicionamento partidário. Estamos discutindo e estarrecidos com esses instrumentos que estão sendo usados, que foram criados para a liberdade da corte, para a independência do judiciário, e que, de repente, estão sendo alocados só na visão de um dos ministros. Senador, e rapidamente para fechar, a pergunta de Diogo Schelp. Senador, bom dia. Senador, no ano passado a Câmara votou um novo Código Eleitoral. O Senado ainda não votou e não está vigente para este ano. Mas há, inclusive, nesse novo código, uma das previsões é justamente de limitar o poder da Justiça Eleitoral. Por exemplo, o Legislativo poderia derrubar decisões, resoluções do TSE que considerasse abusivas. Qual é a sua opinião, então, sobre esse novo código e ele resolveria essas questões? Bem, primeiro, não se trata aqui de criar uma disputa com o Judiciário. O Parlamento tem a sua função como poder, o Judiciário tem também a função. A questão é nós rediscutirmos os chamados freios e contrapesos da relação entre os poderes do Brasil, que estão sendo quebrados todas as vezes que você tem uma crise. O presidente faz uma declaração, um ministro não gosta, daí a pouquinho está se tomando uma decisão contrária ou unilateral. Nós precisamos parar com isso. O poder, ele tem que ser dividido, ele precisa ser trabalhado de uma forma muito mais ampla e transparente. Ele não pode estar na mão só de uma pessoa. E isso não tem acontecido com as cortes superiores. O código que veio da Câmara, ele veio, vai ser discutido no Senado. A meu ver, ele pode nos dar realmente o caminho que nós queremos, mas eu volto a dizer, não se trata de discutir ou se criar nenhum tipo
de disputa com o judiciário. A questão é usarmos a experiência dessa censura, porque é uma censura. Nós temos, inclusive, um código que rege toda a relação dentro das redes sociais. E esse código, a grande discussão era a liberdade de opinião dentro da rede social. Isso foi preservado desde o início pelo legislador e que agora o TSE, nesse momento, decide que isso não vale mais. A meu ver, olha, pegou-se a lei, lá o código, e fala assim, não, essa aqui não me serve mais o código sobre essa questão da internet. Então, ano que vem, nós precisamos rediscutir. E volto a dizer, também não é uma questão de se dizer que a Justiça Eleitoral não cumpra o papel dela, nada disso. A Justiça Eleitoral cumpre, trabalha, mas qual é o limite dessas cortes superiores no Brasil na relação com os poderes e, inclusive, no respeito ao que está na Constituição. O Parlamento tem a obrigação de colocar isso em discussão a partir de fevereiro do próximo ano. Senador Carlos Viana, do PL de Minas, mais uma vez obrigado pela atenção, pela gentileza, bom fim de semana, até a próxima. Bom dia para vocês, obrigado.